uma base, um negocinho. Eu quero assim, olha, cobre o conjunto, o seu espaço de uma certa maneira. Eu quero que, dado esse conjunto qualquer, que cobre o espaço inteiro, eu quero gerar uma base a partir dele. Que é o conceito de subbase. Então a ideia mais ou menos é assim. A gente tem as bases que geram topologias. Só que você tem muitas bases. É... Não. Muitas coleções de subconjuntos não são bases. Então, você tem, por exemplo, se eu for pegar o power set de X, né? Isso daqui não está contido, ficou torto aqui assim. Basicamente, subbases são meio que base das bases. A ideia é, a subbase é meio que a maneira mais geral possível que a gente pode criar uma base. E aí a ideia é, você vai ter as subbases que, entre aspas, geram bases, porque elas não geram bases exatamente. As subbases, na verdade, geram topologias. Só que elas são um pouco mais gerais que bases. Você consegue gerar uma base a partir da topologia com essa base de subbase e com essa base gerar uma topologia. E aí a ideia é, o meio que subbases é muito é uma categoria. Uma categoria não, tem que tomar cuidado falando isso. É uma classe muito maior do que bases. É como que assim, bases é esse pontinho minúsculo aqui, e subbases é uma coisa absolutamente muito maior. Então é muito melhor, às vezes, você trabalhar com bases, subbases. Isso não é muito comum. Geralmente não aparecem. Você não vai trabalhar com subbases. Mas meio que assim, é bom sempre ter essa possibilidade para você poder. Ah, dado esse conjunto aqui, eu quero uma topologia que tem esse conjunto como os abertos. Pá, você consegue fazer isso mais fácil. Então, qual é a ideia? Vou fazer uma definição aqui. Uma subbase para um conjunto. Para uma topologia, né? Uma topologia em X é uma coleção de subconjuntos de X. E aqui a gente só vai exigir uma condição, cuja união é X. Então, basicamente, a única coisa que a gente está exigindo é: olha, todo cara de X tem que estar em alguém da subbase. Só. Então é como se fosse só a condição 1 da base. Porque a base tem aquelas duas. Todo elemento de X tem alguém da base, tá. Porque o X está na base. E 2, aquela da interseção. B1, interseção B2, pipipipopopó. A gente só tá praticamente pegando a primeira. Então a gente está generalizando. A gente, olha, só precisa cobrir o X. Não precisa de mais nada. Então, a topologia gerada pela subbase subbase, deixa eu chamar uma subbase S. Para uma topologia vai ser com a coleção que cobre. A topologia gerada pela subbase vai ser a coleção de uniões de interseções finitas. De elementos de S. Então, qual é o negócio? Última vez a gente viu que, dado uma base, a topologia gerada vai ser a união dos elementos da base. Então, quando você tem a base, você meio que vai fazendo as uniões dos elementos da base e isso vai montando a sua topologia. Para a subbase, a gente praticamente só adiciona uma operação antes. Então, antes de tomar a união, a gente toma as interseções finitas. E aí é importante ressaltar que, se você tem, por exemplo, um S1 pertencendo a S, o S1 é uma interseção finita, porque ele é a interseção
do S1 com ele mesmo. Então, isso é sempre importante. Porque que aí é o que eu comentei. Digamos que assim, eu quero montar uma topologia que tenha esse conjunto com aberto, esse conjunto com aberto e esse conjunto com aberto. Por quê? Porque eu quero. Não sei. Você monta uma subbase com ele, e aí a partir dessa subbase você consegue gerar uma topologia. Porque aqui é mais fácil porque você não precisa respeitar a segunda condição da base, né? Você só cobre o X com uma certa coleção de conjuntos e vai embora. Deixar você digitar antes de continuar. Isso, exatamente. Mas, diga lá. Tranquilo, qualquer dúvida que você tiver pode perguntar. Ótimo. Então, agora a gente só precisa mostrar que isso é uma topologia, né? Como sempre, a gente não pode só falar, isso é uma topologia e deixar por isso. Então, a gente, para mostrar que isso é uma topologia, a gente vai meio que fazer o passo intermediário aqui, né? Ao invés de pular aqui direto, a gente vai pular, fazer isso daqui. A gente vai mostrar aqui a união, que a coleção das interseções finitas de S é uma base. Porque se ela for uma base, a união dos elementos dela vai ser uma topologia. Então é basicamente isso, é exatamente o que eu falei. Aqui a gente está só adicionando um passo. Ao invés de só tomar as uniões, a gente toma interseções finitas e depois a gente toma as uniões. Então a gente quer praticamente mostrar que esse passo aqui funciona. Se a gente mostra que ele funciona, a gente tem uma base a gente já sabe que gera topologia. Mas fácil mostrar que a coleção de interseções é uma base? Deixa eu pensar. Provavelmente. Deve ter um jeito de fazer direto. Muito provavelmente tem um jeito de fazer direto. Mas é porque é aquele negócio, né? A gente é muito mais fácil a gente reduzir a um caso que a gente já viu, ao invés de tentar fazer o caso inteiro. Tem uma piada muito boa. Que, que é meio que assim: você tem um matemático e um engenheiro, e os dois são colocados assim na cozinha e falam pros dois. Viram pros dois e falam: olha, você tem uma panela aqui cheia de água. Eu quero que você ferva essa panela de água para mim. Só isso. E aí o engenheiro vai lá, pega a panela com água, coloca no fogão, acende o fogão e deixa ela ferver e pronto, tá feito. O matemático vai lá, pega a panela com água, coloca no fogão, acende também e pronto. Os dois fazem a mesma coisa, tudo certo. No dia seguinte, eles são colocados na mesma situação, mas dessa vez a panela tá vazia. Ela não tá com água. E aí fala, ferve uma panela de água pra mim. O engenheiro vai lá, enche a panela com água, coloca ela em cima do fogão e ferve a água de novo. O matemático ele vai lá, enche a panela com água e deixa a panela ali dentro da pia. E não faz mais nada. E aí, quando pergunta pra ele, mas você não ferveu a água? Ele falou, não, mas eu reduzi a um caso que eu já sei resolver. Então a água tá fervida, já tá. Tudo que eu tinha pra fazer tá feito. É basicamente isso que a gente tá fazendo aqui. A gente já sabe como ferve a água, a gente só enche a panela de água e deixa ela lá. Vou pegar aqui. Essa piada é muito boa. Ela é uma das minhas favoritas. E você vê, é exatamente o que a gente faz. A gente tá reduzindo a um caso que a gente já fez e não faz o resto. Fala, o resto a gente já viu. A água a gente já sabe ferver. Então vamos lá. Vamos mostrar que é uma base. Para mostrar que é uma base, tem que conferir aquelas duas condições. Então, para conferir a primeira condição, seja x um elemento de x, a gente quer mostrar que tem um cara da base que contém esse x. Como o S é uma subbase,
Então, como S é subbase, eu sempre escrevo subbase, tem dois Bs. Como S é subbase, existe algum, eu vou chamar de, tipo, S bonito, assim, S caligráfico, os elementos aqui dentro. Na verdade, eu não sei. As letras vão ficando, eu vou chamar de SI, vamos chamar de SI. As letras vão ficando difíceis. Existe um elemento da subbase, tal que o X pertence a esse SI, pela definição de subbase. Mas a gente tem que o SI é igual o SI interceptado com o SI. Então, o SI pertence a nosso B, né? Que o nosso B é a... Deixa eu só escrever para não ficar largado o B. Seja B a coleção de interseções finitas de elementos de S. Agora tá bonito. Então, a gente mostrou que o SI é a interseção finita de elementos de S e, consequentemente, ele pertence aqui. Então, existe um elemento do B que contém o X e essa é a primeira condição. E X pertence a SI está contido em B, que pertence a B. Então, beleza. A primeira condição foi. Agora, a gente só precisa da segunda opção. Então, sejam dois elementos B1, B2, elementos de B. Logo, a gente sabe que eles vão ser interseções finitas de elementos de S. Então, a gente vai ter que o B1 vai ser igual a S1, interseção, interseção, uma quantidade N de elementos. E o B2 vai ser S'1, interseção, S''N, pela definição do B. Então, temos que a interseção deles, o B1, interseção B2, isso daqui vai ser S1, interseção SM, interseção S1', mas olha só, eu aqui posso tirar esses parênteses aqui sem problema nenhum. E isso é uma interseção finita de elementos de S. Então, isso daqui pertence a B. Como isso daqui pertence a B, então, dado se eu tenho um elemento na interseção dos dois, a gente sabe que existe um B3 que vai ser exatamente a interseção deles. Isso daqui vai pertencer a B. Tal que o X pertence a B3, que está contido no B1, interseção B2. Então pronto. O B, logo B é base. Verdade, B é base. E pronto. A gente terminou a nossa demonstração aqui, é isso que a gente queria mostrar. A gente mostrou que a interseção finita de elementos de S é uma base, consequentemente a união delas vai ser uma topologia. Então, agora com isso agora, eu consigo explicar o que deu de errado naquele exercício 5. Porque o que a gente tinha feito? A gente tinha duas topologias. Deixa você digitar, só para ver se tem alguma dúvida aqui. Tranquilo, deixa eu fechar ele aqui. Era, na verdade o 4C misturado com o 5. Deixa eu pegar aqui. Uma mistura desses dois aqui, ó.
Que era a gente tentando fazer o 4C usando 5. Era basicamente isso. Então, dadas essas duas topologias, T1 igual. Ah, não vou nem escrever, tá aqui escrito. A gente quer encontrar a menor topologia contendo esses dois. E a maior topologia contida nos dois. Aí teve aquele negócio que a gente mostrou, né? Que a interseção é a maior topologia contida nos dois e a menor topologia que contém os dois é a interseção de todas as topologias que contém eles. A gente tinha discutido isso e fez essas coisas. Só que aí, com o 5, a gente facilitou isso, né? A gente mostrou que, pô, a interseção de todas as topologias que contém, na verdade, é só a topologia gerada pela base, né? Então, basicamente, tipo, a ideia era, ao invés de você, dado uma base, ao invés de você ter que manualmente encontrar todas as topologias que contém ela e fazer a interseção, você pode só gerar. E aí qual o problema? O que a gente tinha tentado fazer? A gente tinha meio que pego as duas, unido e tentado gerar, só que não deu certo. Por quê? O que aconteceu? Por que a gente não pôde só usar isso daqui como base e gerar a topologia que a gente queria? Porque topologias não necessariamente são bases. Esse é o problema. A união de bases são bases. São? Não. Não necessariamente. É isso? Isso. Exatamente isso. Você não pode só sair unindo as coisas e tratar elas como bases. Você tem que ter uma base para esse 5 funcionar. E quando a gente fez, a gente não tinha. A gente tinha um conjunto qualquer cuja união de todos os elementos era o X. Mas a gente não tinha propriedade 2. A gente não tinha uma base. A gente tinha uma subbase. Então, o que a gente faz? A gente tomava isso daqui como a nossa subbase. Por quê? Porque isso é um conjunto, isso daqui é um conjunto cuja união dos elementos é o X. Para a gente gerar uma base a partir dele, a gente tem que tomar todas as interseções finitas. Então, isso daqui, essa união vai ser o vazio, vai ser o X, vai ser o A, vai ser o AB e vai ser o BC. Olha só que não vai ser uma base. Por que não vai ser uma base? Porque tem o B, que pertence a essa interseção aqui, que é igual isso daqui, mas esse carinha não pertence aqui dentro. Então isso não é uma base. Mas se a gente gera a base usando o método da subbase, tomando todas as interseções finitas, então, olha só. A base gerada por S vai ser as interseções finitas de tudo aqui. Que se você for fazendo na mão, vai ser só A, B, que é o que a gente queria, AB e BC. Agora sim, isso daqui é uma base. E aí a gente usa essa base, gera uma topologia a partir dela e pronto. Essa é a menor topologia contendo T1 e T2. Por isso que não deu certo quando a gente fez aquela vez, porque essa união aqui não é uma base. Então a gente não pode aplicar o 5. A gente tem que, para aplicar o 5, a gente precisa ter uma base. Então a gente tinha uma subbase e a gente gerou a base a partir dela. E aí sim o exercício funciona. E aí essa base daqui gera essa topologia. Por isso que subbase é uma coisa útil. Você vai ver que a gente não vai usar ela muito raramente a gente vai usar ela. Mas quando ela aparece, ela é assim, mão na roda, porque ela resolve esse tipo de problema aqui muito rápido. Então, com isso, a gente fechou meio que a parte de início ali, de ficar essas definições básicas de base, subbase, não sei o que e tal. Agora a gente vai montar topologias. Básicas, exatamente.
Agora a gente vai montar topologias. Agora o negócio vai começar a ficar doido. Então, a primeira coisa que eu quero fazer, usando aquilo que a gente viu, aquele lema, aquele primeiro que eu falei, vou até colocar ele aqui para ficar mais fácil. Acho que foi a última coisa que a gente viu na última reunião, esse lema aqui, que é mostrar duas topologias, uma mais fina que a outra, se somente C, você tem essa relação entre os elementos da base. Você lembra que um dos primeiros exemplos de topologia que eu dei foi, considera no R2 meio que tudo gerado pelos quadrados, assim, né, áreas quadriculares, e os gerados pelos círculos. Lembra que eu fiz um comentário que eu falei, olha, na verdade a topologia gerada por essas duas é exatamente a mesma? Por mais estranho que possa parecer, mas elas são as mesmas e depois eu ia falar. Agora a gente pode mostrar que elas são as mesmas. Por quê? Olha só. Se você tem uma área. Se você tem um quadrado no R2, né? Uma área quadricular no R2. Plano, esse quadrado tá ficando feio. Se você tem um quadrado, dado qualquer ponto, você toma um ponto qualquer aqui, nesse quadrado. Você mede, procura a menor distância dele para um dos lados. Você consegue sempre desenhar um círculo aqui dentro, centrado nesse ponto, totalmente contido no quadrado. Então, pega um ponto aqui, você consegue encontrar um círculo aqui, pega um ponto aqui, você consegue encontrar um círculo aqui, pega um pontinho bem pertinho da ponta, você consegue um círculozinho pequenininho. Qualquer ponto dentro desse quadrado, você consegue colocar um círculo centrado nesse ponto, que ainda está dentro desse quadrado. E dado qualquer círculo, ou seja, só antes de terminar, ou seja, como os quadrados eram os nossos elementos da base, então eu vou chamar aqui de TQ é a dos quadrados e TC é a dos círculos. Então olha só, para qualquer elemento da base do TQ, que são os quadrados, tem um elemento da base do TC que contém os pontos do elemento da base e está contido dentro da base. Que é exatamente essa condição 2 aqui. Ou seja, a gente conclui que o TC está contido no TQ. Porque para qualquer quadrado, dado um ponto dentro do quadrado, a gente encontra um elemento, um círculo, um B', que está entre os dois. E aí, pela conclusão 1, a do círculo está contida no outro quadrado. Dado qualquer círculo, a gente pode fazer a mesma coisa. Dado qualquer círculo, você toma um ponto, você consegue um quadrado suficientemente pequenininho. Pode estar bem aqui pertinho, você só digita um quadrado suficientemente pequenininho. Você sempre consegue fazer isso. Óbvio. Aqui, esses quadrados, eles não têm a borda. Eles são sem a borda, tá? Aqui, deixa eu fazer assim pra ficar mais claro. Oi? Oi? Oi, gente, Peraí que minha borracha tá desenhando, peraí. Não sei o que tá acontecendo aqui. Aí, agora sim. É sem a borda, aqui. Isso é... Literalmente. Aqui é sem a borda, porque se for na borda aí não funciona, porque se tiver uma coisinha na borda, você não consegue encontrar um círculo nem um quadradinho. Mas sem a borda. Então, para qualquer círculo, você consegue encontrar um quadrado ali dentro. E aí, pela condição 2, o TQ está contido no TC. E aí, consequentemente, como um está contido no outro, eles são iguais. Então, aqui agora a gente mostrou bonitinho de verdade o porquê que elas são a mesma. E isso é uma coisa muito legal, porque isso é muito, muito, muito útil, na verdade. Porque se a gente chegar mais pra frente, a gente vai falar um pouco dos espaços métricos.
naturalmente, porque eles dão muitos exemplos. Eles são muito legais, a gente vai falar um pouco deles. E vai ter a topologia métrica. E a gente vai ver que no Rn, então nem é no R2, no R, no R2, R3, R4, em todos os Rs, a gente meio que consegue fazer esse esquema dos quadrados e das bolinhas, e isso facilita muito para a gente calcular algumas topologias nos espaçométricos, porque a gente pode basicamente mudar as nossas distâncias de maneira que elas sejam convenientes. Por exemplo, só para falar isso, não vou entrar a fundo. Mas geralmente quando você vai medir a distância entre dois pontos no plano, como é que você faz? Você usa o teorema de Pitágoras, né? Então você pega essa distância aqui ao quadrado, mais essa distância ao quadrado. Então, isso daqui fica. Deixa eu chamar isso daqui de A, isso daqui de B. Então a distância de x para y é o A ao quadrado mais o B ao quadrado aqui, né? Só que o que acontece? A gente vai ver. Pois é, exatamente, essa é a métrica euclidiana. Isso. A gente vai ver que a gente fazer. Se a gente quiser fazer. Vamos dizer. Eu quero que a distância seja, na verdade, só A mais B. A raiz, né? A mais B. Eu posso fazer isso e a topologia que eu tenho com isso daqui é a mesma dessa. Então, se eu querer fazer conta, é muito mais fácil eu fazer conta usando essa daqui e depois voltar com os resultados para essa daqui. E isso é muito legal. Isso não é uma. O mais legal é que isso não é uma coisa restrita a espaços euclidianos, o RN, nem tudo mais. Não. Você consegue fazer isso em análise funcional, isso acontece muito. Ao invés de você usar uma métrica maligna, que seria meio que a métrica que você espera, você pega uma métrica mais fácil, resolve tudo ali na métrica mais fácil e depois fala, ó, elas são equivalentes, tá tudo valendo. Então, isso é muito legal. É uma coisa muito interessante. E é muito roubado às vezes, porque você tem exercícios. Quando eu vi espaços métricos pela primeira vez, demorou a clicar isso, sabe? Tinha muito exercício que eu olhava e eu falava, cara, é impossível resolver esse exercício. Esse exercício é muito difícil. E depois eu perguntava pro professor e ele só fazia esse esquema. Ele basicamente falava, usa essa métrica aqui, resolve e pronto. E eu falava, vai, professor, mas aí não vale, né? Não vale. Mas vale. Tá tudo liberado porque a métrica é equivalente. Tá tudo na mesma. Só é um pouco estranho. Mas enfim. Vamos agora falar um pouco de outras topologias no R aqui. A nossa topologia usual, a que você conhece, né? Aquela que os intervalinhos assim são os intervalos abertos. Se a gente define, seja B, a coleção dos intervalos reais da seguinte forma. Boníssima tarde. AB, sendo os pontos, os x reais, tal que o A é estritamente menor do que o x, que é estritamente menor do que o B. Se a gente pega isso, a topologia gerada por B, por B, é a topologia usual, a chamada topologia usual do R. Então, aqui a gente finalmente chegou no padrão, né? No magnum opus das topologias do R, que é a topologia usual. Que é só você pegar os intervalos dessa forma e considerar as uniões arbitrárias dele. Então é por isso que você tem coisas, por exemplo, a gente está acostumada, quando você vê isso aqui como intervalo aberto, você imagina, ok, os abertos do R vão ser só esses intervalos. Mas não necessariamente, tem umas coisinhas a mais. Por exemplo, isso daqui é um aberto do R. Aqui o B é estritamente menor do que o C, para ser dois diferentes, né? Dois intervalos
em lugares separados, mas você está considerando eles como um conjunto só. Isso ainda é um aberto. Se você tem o que a gente chama, né, do, digamos assim, menos infinito A, que é os x reais, tal que o x é menor do que o A, isso também vai ser um aberto, porque é a união de infinitos intervalos abertos para trás. Você também vai ter opa, o A mais infinito, mesma coisa, isso também é um aberto. E eu acredito que sejam esses. É basicamente além dos intervalos sozinhos, as uniões de intervalinhos quebrados e esse tipo de intervalinhos aqui também vão ser abertos. E óbvio, também a união desses intervalinhos aqui com intervalos quebrados, todos esses vão ser abertos. Porque eles vão ser. Pois é, eu ia falar o menos infinito e o mais infinito, mas aí eu lembrei, isso daqui é só o R. É, o R é a união de infinitos intervalos e o espaço todo sempre é aberto. Então, funciona mesmo. Mas sim, o menos infinito mais infinito também é um aberto. Então, esses são os abertos do R. Aqui, deixa eu só colocar união 3 pontinhos, para não parecer que são só uniões 2 a 2. Aqui são uniões infinitas de intervalos de juntos do jeito que você quiser. Dito isso, a gente pode gerar uma outra topologia. Vamos montar uma outra topologia para o R. Seja. Deixa eu ver qual é o nome que o Bunkers dá. Ele chama de B'L. Eu vou chamar de BL. Tem um motivo para isso. Seja BL, agora, a coleção de intervalos da seguinte forma. Agora a gente vai considerar intervalos assim: fechados no A e abertos no B. Então, esse daqui são os x reais. Então, aqui o A menor ou igual a x, menor estrito do que B. Essa topologia, então a topologia gerada por BL, BL é o que chama a lower limit. Então é tipo a topologia do limite inferior. Topologia do limite inferior. Quando a gente. Em R, só colocar aqui. Quando a gente for considerar. Eu esqueci de comentar isso mais cedo. Quando eu só escrever R, eu tô considerando a topologia usual. Sempre. Sempre, sempre, sempre. Sempre que eu falar R como espaço topológico, eu tô falando da topologia usual. Quando eu quiser me referir ao R com essa topologia do limite inferior, a gente vai escrever assim, que será denotado por RL. Então, sempre que eu escrever RL, eu tô falando do R com a topologia do limite inferior. Sempre que eu escrever R, eu tô falando do R com a topologia usual. E agora, a gente vai montar mais uma topologia. Então, seja agora BK. Essa topologia é interessante. Tem a do upper limit também. Você pode trocar aqui A, B, e aí você tem a do upper limit. A gente já. A gente não vai comentar nela, mas porque ela assim, ela espiritualmente é idêntica do lower limit. Tudo que vale para do lower limit praticamente vale para do upper limit, mas elas são diferentes. Isso é uma coisa curiosa. Elas são topologias que são assim, efetivamente iguais, elas se comportam de maneira igual, mas são topologias diferentes. O que é interessante, né? Porque você tem duas topologias que elas são diferentes. A gente já vai chegar, eu já vou explicar o porquê que elas são diferentes. Eu posso comentar nisso depois. Mas tudo que você consegue mostrar para do limite inferior, você consegue mostrar o equivalente, o análogo para do limite superior, basicamente. Por isso que eu digo que elas são efetivamente iguais. Eu tô pensando, eu não sei se existe
um termo para quando duas topologias diferentes, porque, por exemplo, é aquele negócio, quando você tem dois conjuntos que não necessariamente são iguais, mas você tem uma objeção, eles são isomorfos, né? Eles são objetivos, tanto faz. Você tem sempre essa coisa da matemática, isomorfos, isométricos, iso não sei o que, objetivos, homeomorfos, para coisas que são diferentes, mas efetivamente igual. Eu não sei se tem uma palavra para topologias, não para espaços topológicos, porque espaços topológicos eles são homeomorfos. Quando são topologias, tipo espaços diferentes, espaços topológicos diferentes que se comportam da mesma maneira são homeomorfos. Isotopológicos pode ser uma boa. Eu não sei se tem, porque eu imagino que daria para você, tipo, definir alguma espécie de função entre a do lower limit e da do upper limit. Não sei, depois eu vou dar uma olhada. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Então, agora na verdade seja BK não. Seja K, antes de definir o BK. Seja K o conjunto. Deixa eu escrever de um jeito mais fácil. Seja K o conjunto dos números 1 sobre N. Então que o N pertence aos naturais. Aqui os naturais sem o zero. Eu tô. Eu, pessoalmente, sou um zero naturalista. Eu acredito que o zero é natural, mas é aquele negócio. Na hora da marra, na hora do aperto, eu jogo o zero fora e não, não me faz falta. Então aqui considera só o sem o zero. Considera esse conjunto K e seja B K a coleção. Esse daqui é um pouco interessante. Dos intervalos da forma AB. Então, que nem a nossa a topologia usual, juntamente dos conjuntos da forma AB sem o K. Então, o BK tem todos os intervalos abertos, mas ele também tem esses intervalos abertos sem os números 1 sobre N. Então é como se você tivesse uns intervalos abertos meio furados, sabe? Então a topologia gerada por BK, essa eu acho que não tem nome. Deixa eu ver se. Ah, não, ele chama. A topologia gerada por BK é chamada a K-topologia em R. E aí a gente vai denotar o R com essa topologia. Aqui só um comentário adicional. Eu acho que essa nomenclatura ela não é padrão. Porque existe uma outra coisa chamada K-topologia que não tem nada a ver com isso daqui. Então eu acho que essa nomenclatura eu acho que ela não é padrão, mas enfim, pouco importa. Eu não vou ficar me prendendo para mostrar que essas coisas. O conjunto de todos os intervalos abertos. Isso. Só que a gente também tem todos os intervalos abertos. Isso. São todos os intervalos Agora abertos, mais os já intervalos já a abertos gente joga. esburacados. Ok. Então é uma coisa um pouco a mais. Eu não vou me prender para mostrar que todas essas coisas são base, porque é aquele negócio chato. Toma um ponto. Encontrar um intervalo que tem ali é de boa. Toma a interseção de dois. Você encontra um no meio. É basicamente só. Tipo, tudo segue, só lembrando que a interseção de dois intervalos assim vai ser. Aqui no caso, né, com C menor do que B para ter uma Guardar só essa interseção, isso coisa daqui aqui. vai ser o Aonde? C, B. Não, É deixa eu falar. só
meio que fazer isso daqui várias vezes e chega. Mas eu vou te O que a gente mandar. vai fazer é comparar essas topologias. Pra nós. Vamos ver qual tá contida de qual é mais fina, qual é mais grossa, como que funciona. Então, eu vou afirmar uma coisa aqui Tinha uma logo de gata com o cara. nome de Xana. Então eu vou afirmar aqui E a gata era da RL, avó. Então o nome eu da meio que gata. vou dar Então a spoiler. gata era a Xana da avó. RL e LK são estritamente mais finas. A gente tinha um cachorro enorme, Rafa. O cachorro era do seu tamanho. Cachorro. Mas ele deixava fazer carinho. Que Ele era aqueles cachorros R, de pastel verde, parece? Que é grande, enorme. Era esse carinho nele, ele aceitou carinho de bola. só me lembrar, eu tô caçando aqui só pra você ver como que eu falei que eu não lembro do mais fino e mais grosso. Eu não lembro o que quer dizer mais fino. Eu tô tendo que conferir aqui. Ok, beleza. Isso, tá certo. Ou seja, elas têm mais abertos. É aquele papo do cascalho, né? Ela é mais fina, ela é mais. Tem mais abertos. Então, o RL e o RK têm mais abertos do que a nossa topologia usual. Mas. Tá bom, Rafa? Pode tentar no meio Tá aqui. bom. Elas não só têm mais abertos, como elas têm estritamente mais abertos. Então, é assim, ao mínimo um aberto a mais, basicamente. Porque isso quer dizer que o RL e o RK têm conjuntos, elas geram abertos que o R não considera aberto. Então elas meio que têm alguns conjuntos ali que pro R não são abertos. Mas RL e RK não são comparáveis entre si. Isso daqui é bem legal. Isso, mais fino significa que tem mais abertos. Exatamente. Então, olha só, elas são estritamente mais finas, mas as duas. O RL tem coisas que o RK não tem, e o RK tem coisas que o RL não tem. Então, elas meio que são topologias, assim, espiritualmente diferentes, até, sabe? Então, se você fosse ordenar, você ia ter meio que o R, e aí você tem o RL, aqui, meio que contido, e aqui você tem o RK. Só que você não consegue comparar aqui nenhuma dessas duas. Então, você tem essas duas topologias incomparáveis aqui. E a gente vai mostrar como que funciona. Pra gente mostrar isso, a gente vai usar aquela mutreta lá das bases. Cadê? Eu tenho aqui escrito. Aqui, a gente vai usar essa mutretinha aqui. O lema 13.3. Para mostrar que é mais fino, a gente vai pegar um elemento da base do R e vai mostrar que tem um cara dessas outras topologias contido ali dentro. Então, vamos lá. Seja. Deixa eu colocar aqui dem, só para mostrar que a gente começou dem. Seja um elemento da base do R, que é os elementos abertos assim, né? Um elemento. Aqui eu tô cometendo um abuso de escrita muito brabo. Porque você vê que eu falei um elemento da base de R. Só que aqui, na verdade, é da topologia usual do R. Mas eu tô jogando isso para debaixo dos panos só porque é mais fácil na hora de falar. Mas isso aqui é só pra sempre bom enfatizar isso, porque a gente gosta de abusar da linguagem e às vezes não explica. Mas aqui eu tô falando da topologia especificamente, não do R como conjunto, né? E X um elemento aqui. O que a gente quer é encontrar um elemento da base do RL e um elemento da base do RK que está contido aqui. Ó, mas pro RK é fácil, porque o RK você tem todos os abertos dessa forma aqui na base. Então, o próprio AB é um elemento da base de RK que tem o X e está contido dentro do AB. Então, como o AB é elemento da base de RK,
Então temos que a gente imediatamente tem que o... Eu vou escrever certinho aqui agora. Deixa eu escrever bonito, só pra não... Senão eu fico com peso na consciência. Aqui o T, topologia usual. Então, como o AB é um elemento da base do TK, a gente imediatamente tem que o TK é mais fino. Porque a gente encontrou um elemento da base do TK, pipipipopopó, toda aquela coisa. Pro RL, a gente tem que encontrar um elemento... O AB, isso daqui não é um elemento da base do RL. Porque o RL é fechadinho aqui. Mas... temos que o X pertence a esse intervalo aqui, fechado no X e aberto no B. E isso daqui está contido no AB. Porque o A é estritamente menor do que o X. Então esse fechado aqui no X, não... O X pertence, né, a esse intervalo. Então ele fechado ali nesse lado, tá valendo. E o XB é elemento da base de TL. Logo, o TL, o T está contido no TL. Então, beleza. A gente viu que é mais fino. Agora, a gente tem que mostrar que é estritamente mais fino. O que quer dizer ser estritamente mais fino? É basicamente mostrar a contrapositiva, né? Então, aqui, como a gente tem T' é mais fino do que T, C somente C para cada X, e para cada base do elemento da base, contendo X, tem um elemento da base B', tal, que tá ali no meio. Então, para a gente mostrar que não vai ser, a gente precisa encontrar um elemento da base e um X desse elemento da base, de modo que, do B, né, da base do B, de modo que para qualquer elemento do B', você nunca vai conseguir um elemento da base do B' que está contido ali. Então aqui a ideia é, a gente precisa encontrar só um exemplo específico onde você não consegue, você vai ter um elemento da base do RL e do RK, você vai ter algum elemento da base desses caras, e vai ter um ponto dentro desse cara específico que você nunca vai conseguir colocar um elemento da base da topologia usual dentro desse elemento da base dessas outras topologias. Então vamos começar com o RL. O RL é um pouco mais fácil. Para ver que o TL não está contido no T, tome AB, um elemento da base. Eu vou chamar aqui de simplificar, pertencente ao DL, e considera o A, que é esse limite inferior do intervalo. Você consegue ver que qualquer intervalo aberto que contém o A vai meio que cair para fora, para a esquerda, porque olha só, aqui a gente tem aberto no B e aqui a gente tem fechado no A. Qualquer intervalo aberto que eu pegar, para a direita vai estar lá dentro. Eu só preciso que o lado da direita seja menor do que o B e tá valendo. Mas eu nunca vou conseguir encontrar um intervalo aberto que na esquerda vá cair aqui dentro. Porque para cair aqui dentro, ele tem que ser estritamente maior do que o A. Só que aí o A não tá nele. Então qualquer intervalo aberto que eu pegar, que contém o A, esse intervalo aberto vai ter um pedaço na esquerda que vai estar para fora desse elemento da base aqui, fechado no A e aberto no B. Então, a gente vai ter que... Então, beleza. Então eu não vou nem escrever. Deixa eu fazer a coisa mais legal. Vou fazer uma coisa aqui muito, muito agradável. Trivialmente, temos o resultado. Por que você tá falando XD? Beleza. Então temos aqui o que a gente queria. Agora, pro Versão que vai caso jogar do uma RK, Monólogo, para é ver recente. como
todos os intervalos padrões Mas assim, tinha um que são ponto, parte da uma base coisa. do TK vão ser elementos da base da topologia usual também, a gente, para encontrar o problema, a gente vai ter que investigar aqueles intervalos esquisitos, né? Os intervalos esburacados. Esse daqui. Esses caras aqui que vão ser o segredo. Então, aqui a gente vai tomar o intervalo -1, 1, sem o K. Isso daqui pertence a BK. Esse cara aqui, né, vai ser -1, 1. Só que aí ele não vai ter o 1 meio. Então, só colocar o 0 aqui. 0, Você ele não vai precisa ter um do meio, vai ter um número buraco da aqui, ele partida? não vai ter um terço, não vai Não, ter um quarto, Você precisa um então. quinto, um sexto, ele vai ser cheio de buraquinho, basicamente. mas a gente vê. Tá, O mundo vai aparecer pra mim aqui. Se a gente considerar tá, 0 Que a gente tá vendo. pertencente a esse intervalo aqui, né? Ah, ok? Aqui o argumento é o mesmo. Se a gente pegar aqui e meio que assim der um zoom, digamos assim, qualquer ah, intervalinho para a esquerda, tanto faz, tá valendo. ah, Mas para a direita, não importa o quão pequeno você pegue, você sempre consegue um n suficientemente grande que você encontra um buraco aqui. Então você nunca vai conseguir colocar um intervalo aberto padrão que contém o 0 dentro desse intervalo, porque você tem infinitos buracos ali por causa do K. Que você tá tirando o K, você tá tirando todos os 1 sobre eles, fica cheio de buraco. Não importa o quão pequeno você pegue, você sempre só aumenta o N até você conseguir enfiar nesse intervalo de novo e colocar um buraco ali nele. Então sempre teremos. Deixa eu escrever. Para qualquer. Para qualquer AB que tem o 0, sempre temos. Deixa eu relocar isso daqui. Pronto. Sempre temos N suficientemente grande. Tal que 1 sobre N é menor do que B. E, portanto, o AB não está contido nesse cara aqui. Então, pronto. A gente encontrou um problema para os dois. E a gente mostrou que elas não são. Que elas são estritamente mais finas. Agora, para mostrar que elas não são comparáveis, que o RL e o RK não são comparáveis, a ideia é a mesma. Você meio que encontra um problema, mas dessa vez dos dois lados. Então aqui você vai ter que encontrar um elemento da base do RL, de modo que você não consegue colocar um ali dentro, e a mesma coisa pro RK. E esse daqui é bem parecido com o que a gente fez pro R. Um deles, na verdade, segue quase que de imediato. A ideia é praticamente a mesma. Por quê? Vamos mostrar que eles não são comparáveis. Só escrevendo aqui. Que RK e RL não são comparáveis. Então, olha só. Pro RL, para mostrar que o. Eu sempre confundo as palavras. Eu tenho que escrever a contenção, senão eu confundo. Para mostrar que TL não está contido em TK, ou seja, para mostrar que o TK não é mais fino que o TL, você praticamente faz a mesma coisa que a gente fez ali. Tome AB pertencente a B, L e A pertencente a esse intervalo. Como o BK eles são os intervalos abertos, a gente vai ter o mesmo problema da topologia usual. Qualquer intervalinho que contém o A vai cair um pouco vai cair fora um pouco para a esquerda e não vai dar certo.
e segue como anteriormente. Então aqui a gente já matou esse caso igualzinho como a gente fez antes. E para mostrar o outro lado, também é, na verdade, praticamente idêntico, bem parecido. Para mostrar esse daqui, a gente toma também o menos 1 sem o K e o 0 nele. E o argumento é exatamente idêntico. Porque a única diferença é que aqui a gente pode pegar agora o fechado no 0, né? Fechado no 0, mas ainda assim, qualquer cara que você colocar aqui, você consegue encontrar um N suficientemente pequeno. Então, vou escrever a mesma coisa, segue como anteriormente. Então pronto, a gente mostrou que o RL e o RK são mais finos do que o R, ou seja, tem mais abertos, mas eles não são comparáveis. Então, os dois têm mais abertos, mas os abertos que eles têm são diferentes. Então você meio que aumentou a topologia de duas maneiras totalmente diferentes. Então isso é só para mostrar que a gente pode fazer coisas muito interessantes. E aqui a gente acabou o capítulo 13. Aqui a gente fechou o capítulo 13, que é essa parte, os primeiros passos. Agora, a gente pode fazer o capítulo 14. O capítulo 14 tem 2 páginas. Então ele é bem rapidinho. Ele é só um exemplo de topologia. Porque agora, olha só pra dar um. De novo, dando um spoiler. Os próximos capítulos são topologia da ordem, que é um exemplo de topologia, que a gente pode aplicar em espaços gerais. A topologia produto, que é uma topologia muito legal, que é do cartesiano de espaços topológicos. A topologia do subespaço, que é quando você tem um espaço topológico e você tem um subconjunto desse espaço topológico, você pode dar uma topologia para ele. E aí depois a gente fala de chegam nos conjuntos fechados. E os conjuntos fechados, eles são lindos, são muito interessantes, é uma coisa muito legal. Só que aí esse já é um pouco diferente. Só encontrar aqui. Ai, gente, cadê a topologia quociente? A topologia quociente também é linda. Acho que ela vem depois. Nossa, a topologia quociente é uma coisa fenomenal. A topologia quociente é a mais difícil de entender, porque ela é bem esquisita, mas ela é a mais bonita de todas. Então a gente agora basicamente passa um tempinho só falando de topologias, né? Porque agora a gente tem o que trabalhar, né? Então, o que você acha? A gente fala da topologia da ordem rapidinho? Eu acho que dá pra. É coisa rápida aqui, pelo menos. Não sei quanto tempo você tem. Tem que ir? Tranquilo. Bom é que a gente fechou bonitinho, então. Mas agora você já sabe exatamente do que a gente vai falar. A gente vai falar de. A gente agora tem as bases, a gente literalmente agora tem as bases. E agora a gente pode trabalhar. Agora começa o trabalho mesmo. Agora começa a topologia de verdade. Agora a gente vai falar de espaços topológicos, não mais só de topologia. Finalmente, pois é. Mas é porque é importante ter esse início bem feito, porque você vê, né? Muitas vezes a gente vai ficar. Ah, a topologia é gerada por essa base. Ah, isso daqui. Ah, o gera, fica nesse negócio. Você tem que entender bonitinho o que quer dizer gerado, né? Pra conseguir pegar. Mas a partir de agora fica bem legal. Então é isso, a gente fica pra daqui 2 semanas novamente nos encontramos e aí a gente fala. Provavelmente a gente vai conseguir até falar de 2 topologias diferentes. Capaz de a gente conseguir falar da de ordem, que são 2 paginazinhas, é coisa rápida. E depois a gente fala da produto, que também é muito legal. Então aí a gente vai se falando. Se eu encontrar um exercíciozinho bacana, eu te mando se você quiser pensar um pouquinho sobre. Então a gente se vê daqui 2 semanas.
Valeu, Rafa. Ah, tem uma topologia legal. Depois eu vou mandar uma coisinha sobre ela pra você dar uma pensada sobre. Papai!